Shalom, shalom, que Yahweh nos abençoe. Sou Horai Tovim, boa tarde. No nome de Yahushua HaMashiach. Estamos aqui novamente para fazer o estudo de Terrilim, Salmo 119. Um dos salmos mais maravilhosos que existem. Que fala de algo poderoso, profundo, verdadeiro, algo íntimo do Criador. Se você retira o caráter e o poder de alguma pessoa, ela está neutralizada. Então, quando você diz que os mandamentos do Criador não servem hoje, você está neutralizando e você está acabando com a autoridade do Todo-Poderoso. Mas quem somos nós para mudar os seus mandamentos, né? Que estão expressados no sol, na lua, na natureza, no ser humano, na vida. Ninguém consegue. Ainda que as pessoas lutem contra, Yahweh de Sevaot, ele é soberano, ele é Sevaot, ele é Adoni, ele é o dono, o mestre, o rabi de seus mandamentos, tá? Estamos na estrofe, né, de número 10, sobre a estrofe Yadeiha, tuas mãos. Todos os 8 versículos dessa estrofe começam com a letra que começa com o tetragrama Yud. Yud. Você vê que o começo do nome do Criador, ele poderia ter sido escolhido com a maior letra do alfabeto hebraico. Ele escolhe a menor. Isso tem uma explicação. Yahweh, em sua infinita grandeza, ele é humilde e é discreto. Ele não é soberbo. Então, irmãos, tudo que você está vendo nesses salmos, eu espero que você tenha aprendido, está aprendendo, né? Esteja aprendendo sobre ele, e que o caráter expressado no seu Criador está nesses mandamentos. Amém? Então, que você estude, medite como esse salmista aqui. Tá bom? Para que você entre nesse nível espiritual do Ruach. O nível do Ruach HaKodesh de Yahweh. O nível do Espírito, do sopro do Criador na sua vida. Todarabá. Vamos lá então. Yadeiha, tuas mãos. Né? Quando você vê essas tuas mãos, Yahweh em si, como um infinito poder, um ser supremo, só tem mãos através do Mashiach. Amém? A mão do Mashiach é a mão visível de Yahweh. O corpo do Mashiach é o corpo visível de Yahweh. Nós somos a imagem e semelhança do corpo de Yahweh, que é o Mashiach. Amém? Todarabá. Tuas mãos, Yahweh. Vamos falar das tuas mãos aqui. Tuas mãos me fizeram e me moldaram. Uau! Quando pegou o barro e fez, né? Dá-me biná, entendimento. Para quê? Para que eu possa aprender o quê? Os teus mandamentos. Segredo. Se você quiser aprender os mandamentos do Criador, que é sinônimo de Torá, que tudo que você vê, como já disse aqui em cima, Edá, testemunho, Derer, caminho, Mitzvah, mandamento, Huk, estatuto, Davar, palavra, Mishpat, julgamento e Hukim, estatutos, você vê o sinônimo de quê? De Torá. Cada verso tem por tema a Torá de Yahweh. Amém? Nos demais versos são usadas outras palavras como sinônimos. Então, essa palavra mitzvot, mandamentos, me dá entendimento. Tem gente querendo guardar os mandamentos de Yahweh sem o devido entendimento. E aí ele pode fazer uma má interpretação de algo que Yahweh não está pedindo. Isso acontece muito no judaísmo tradicional. Eles pegam um mandamento, que ele tem várias portas, e alguns rabinos antigos interpretaram aquele mandamento daquela forma, e eles viraram como se fosse uma regra, e quem não segue o mandamento daquela forma, ele não é considerado como um servo, alguém que obedece à Torá. Só que
essas tradições para interpretar os mandamentos precisa de entendimento, ok? Sem entendimento é impossível você guardar os mandamentos. Hoje em dia tem pessoas querendo guardar os mandamentos, igual me ligou uma pessoa hoje de Minas Gerais que pediu auxílio. Falou, olha, irmãos, tem aqui um lugar aqui que fala o nome do Criador, o nome do Pai, do Filho. Aí você chega lá, é só uma igreja que mudou o nome. O resto é tudo a mesma coisa. Tem outros que falam que é judaísmo messiânico. Chega lá, começa a orar e falar em língua estranha. Aí você fala, mas que negócio é esse? Usando a Torá, quer dizer, que coisa é essa? Que mistura é essa? Se você não tiver biná, entendimento, você não vai aprender os mandamentos, você pode até escandalizá-los. Por isso que o curso discipulado que a Torá oferece para israelitas do mundo inteiro é um método trienal. Você estuda 3 anos e meio, um ciclo, mais um ciclo para ser 2 testemunhas. E no 7º ano, no primeiro ciclo inteiro de 7, você começa a gatinhar. Em 7 anos, você pode ser um servo de Yahweh, ou você pode também ser um instrutor, além de servo, para que você possa ensinar a Torá. Sem entendimento é impossível guardar os mandamentos. 74. Os que te respeitam estarão em alegria. Ó, vão ter alegria aquele que respeita. Aí eu pergunto para você, como que você que exige respeito vai como é que eu posso te explicar? Qual é a prova que você respeita alguém? Olha o resto do verso. Quando me virem, porque eu tenho, presta atenção, esperado em quê? Em tua palavra. Tua palavra. Dabar, sinônimo de Torá. O respeito. Os que te respeitam estarão em alegria quando me virem, porque eu tenho esperado em tua palavra. Irmão, quando você quer respeitar alguém, você tem que seguir as instruções que ele está te ensinando. Como é que o filho diz que obedece o pai e o pai coloca regras dentro da casa e o filho diz, eu não vou seguir essas regras? Não há respeito, não há alegria num ambiente desse, não é verdade? Aqui é claro, porque eu, Ani, um israelita, tenho esperado em tua palavra. Você que tem esperado em tua palavra, aqui é um verso profético, que essa palavra um dia estaria se encarnando, essa manifestação do Criador visível naquele corpo, que era a palavra de Yahweh. Aquele que lá em Deuteronômio, em Números, fala que estaria indo na frente do povo de Israel, que era o mensageiro de Yahweh, agora estaria todos os dias ali. E não só na parte da manhã, né, da noite, da manhã, e teria que sempre subir no amanhecer. Entendeu? Então, quando você espera na palavra de Yahweh, aí de verdade, Yahweh é respeitado. Então, para que você respeite a Yahweh, você tem que obedecer a palavra dele. 75. Eu sei, ó Yahweh, que os teus, aqui ó, sinônimos de Torá, mishpatim, julgamentos, são retos, justos. Em fidelidade, tu me afligiu. Uau! Opa! Quando eu violo os mandamentos e eu piso na bola, a fidelidade de Yahweh te aflige. Ele precisa te afligir para que você acorde, comece do zero, peça perdão e fala, agora eu sei o que eu tenho que fazer. Olha que versículo, irmãos. Tem gente que não quer aflição, mas tem gente que está muito aflito hoje em dia. Por quê? Porque está transgredindo a palavra de Yahweh, talvez ou porque não conhece, ou porque foi mal ensinado. E aí você está sendo afligido. Aná, em hebraico, é a palavra que aparece em Yom HaKippurim, no dia do perdão, que você tem que se afligir. Por quê? Porque você precisa
ter os julgamentos de Yahweh retos. Cada julgamento é reto. Cada vez que Yahweh bate o martelo e fala, é desse jeito que eu quero que a terra faça, ai daquele que não faz. Aleluia! 76. Venha, eu te peço, o teu grande favor imerecido é para o meu conforto. Ó, falando da graça no Antigo Testamento. E tem gente que fala que é só no Novo. De acordo com a tua palavra. Você vê que a graça, Hesed, de acordo com a tua palavra. Não dá para separar a graça, o favor imerecido, da palavra, os mandamentos, estatutos e juízos de Yahweh. Não dá. A igreja fez isso, inaciana, cristianismo, porque eles aboliram a Torá. Transferiram, entre aspas, tiraram a primazia do povo de Israel para instituir uma instituição romana, pagã, greca-romana. Está fora. Amém? De acordo com a tua palavra para com o teu servo. Então, você vê aqui que a graça resta de favor imerecido é para o teu conforto, de acordo com a tua palavra. A tua palavra, que é os mandamentos da Bar, é a palavra manifesta de Yahushua. Todarabai, Yahweh. 77. Que a tua piedade venha sobre mim, para que eu possa viver. Tá vendo? Tem que ter a piedade de Yahweh, senão a gente não vive. Porque, olha o que o salmista diz. A tua Torá é o meu deleite. Oh, você quer viver, irmão? Sem Torá, sem estatutos, mandamentos e juízos? Distorcendo a palavra de Yahweh? Irmão, é impossível. Porque a Torá de Yahweh é uma delícia. Se você for comparar, que eu já falei nesse estudo, o Shabat, o sétimo dia da semana, em memória do sétimo dia da criação, ele é o quê? Deleite. Yeshayahu, Isaías 58, 12 a 14. Que é 13 e 14, fala, se chamares ao Shabat deleitoso, e Kadosh Yom Yahweh, Kadosh dia de Yahweh. Irmão, a Torá é um deleite. A piedade vem sobre o israelita para que ele viva. Por quê? Porque a Torá, os mandamentos, estatutos e juízos que ele segue, é uma delícia para nós. Diga, delícia. Para um italiano é uma lasanha kasher. Para o israelita são os mandamentos. Aleluia. 78. Que os arrogantes sejam envergonhados sempre. Porque eles agiram perversamente contra mim, ó. Perverso. Tramas. Sem causa. Ninguém fez nada para ele. Mas eu, israelita, vou meditar em teus preceitos. Preceitos é o quê? Sinônimo de Torá. Cada vez que os inimigos vêm, se levantam contra a gente, tramam, fazem leis, fazem perseguições, colocam cercos, eu tenho que meditar nos preceitos de Yahweh para mim saber agir. Amém? Para saber se eu vou passar por essa tribulação, caso eu esteja fora da palavra de Yahweh. Porque não é prazer de Yahweh que um servo dele sofra. Mas quando ele permite o sofrimento, a aflição do israelita, é porque ele está anos-luz já de distância, distante dos mandamentos e da palavra de Yahweh. 79. Aqueles que te temem, israelitas, façam techuvá para mim, ó. Aqueles que te temem, façam techuvá para mim. Olha isso. Aqueles que conheceram os teus edutim, ou edutot, testemunhos, sinônimo de Torá. Engraçado que aqui, todos que te temem, fazem techuvá para mim. Você vê aqui que esse salmo, na verdade, parece ser o próprio Mashiach, falando na boca de um salmista. Porque aqueles que temem ao Criador, retornam para ele. E como que eu posso retornar para Yahweh? Direto com o Pai? Não, ninguém pode vir a mim. Yahushua disse, se o Pai não me trazer. Eu sou o intermediário entre Yahweh e o Pai. E o Filho, o Mashiach. Quer dizer, aqui está falando que eu tenho que retornar a Yahweh. O único caminho, Haderer, de retorno
ao Criador é através do seu Messias. Aleluia. Aqueles que conheceram os teus testemunhos. Por isso que estamos ensinando a Torá, não sabemos até quando, por tempo indeterminado, enquanto podemos falar, que você guarde essa palavra e deixe de ser enganado por homens. Amém? Todarabá. E o último, que termina com Yud, que meu coração seja repreensível aos teus estatutos. Eu sou repreensível, eu recebo a repreensão dos estatutos, sinônimo de Torá, para que eu não fique envergonhado. Por que a pessoa fica envergonhada? Porque ele está aprendendo, sendo repreensível aos estatutos. Se o estatuto fala isso, como que você tem que agir? Você tem que agir daquela forma, porque é para o teu bem, porque a Torá é uma delícia. E não é uma regra de homem. Não é uma falsa ciência, uma falsa lei. Mas a palavra de Yahweh para sempre perpétua. Amém? Agora vamos ler a palavra Kuf, né? Que é Kaletá, Kuf. Tá vendo aqui, ó? Kaletá, que significa desfalecer. 11º a estrofe. Todas essas oito versos que você vai ver aqui, começa com a letra Kuf, ou Kaf, né? Kaf. Tá vendo aqui? Kaletá, desfalecer, 11. Vamos lá. 81. Vamos lá. Espera só um momento. Exatamente. A letra Kaf. Eu estava pensando aqui, quando você vê essa palavra caletar, desfalecer. Hoje as pessoas estão desfalecendo por muitas coisas que estão acontecendo, não é verdade? E elas não vão aguentar as coisas que vão vir pela frente se elas não estiverem firmadas na palavra de Yahweh. Por isso, irmãos, preste atenção nessa estrofe de número 11, que pode falar com você quem está desfalecendo. 81. Minha vida, Neshama, desfalece, ó, Kaletá, por tua salvação. Ah, por que ele se desfalece? Pelas coisas que estão acontecendo no mundo? Não, pela salvação de Yahweh. Qual que é a salvação de Yahweh? Yahushua. Mas eu terei esperança em tua palavra. Palavra dabar, sinônimo de quê? De Torá. Por isso, irmãos, que nós temos que desfalecer pela salvação de Yahweh, pelo socorro dele no momento, né? Tem até um salmo que fala socorro bem presente no tempo da angústia. O socorro, irmãos, quando a gente desfalece, não porque as pessoas estão fazendo aí fora, o mundo está planejando coisas terríveis, mas você tem que se desfalecer pela salvação de Yahweh, buscar a salvação de Yahweh, que é Yahushua. Por quê? Mas eu terei esperança em tua palavra. É aqui que começa a esperança de um israelita remanescente dos últimos dias. 82. Meus olhos anseiam por tua palavra. Meus olhos anseiam por tua palavra, dizendo, quando me confortará? Agora eu vou te fazer uma pergunta. Se você não entendeu o contexto profundo desse verso, os olhos é para ler as escrituras e para verem a salvação de Yahweh. Tanto você lendo a Torá hoje, como você vendo o Mashiach no século, quando ele esteve aqui no ano 4000, né? Meus olhos anseiam por tua palavra. Por quê? Porque eu quero aprender a Torá. Eu tenho prazer de meditar nela de dia e de noite. E eu digo sempre, quando me confortará? O verdadeiro conforto, quando você se desfalece, é na palavra de Yahweh. 83. Pois me tornei como um recipiente seco pela fumaça. Sabe quando a fumaça vai no vidro e fica todo nublado, ali o vidro fica todo esfumaçado? Ainda assim, não esqueço dos teus julgamentos. Estatutos, perdão, sinônimo de Torá, Hukim, né? Estatutos. Pois me tornei como um recipiente seco pela fumaça. Por quê?
porque ele anseia pela palavra, pelo conforto, então ele não consegue enxergar. Mas mesmo ele sem enxergar, no meio daquela garrafa, porque ele não vê nada, só tem fumaça, igual neblina na estrada, eu ainda assim não esqueço dos teus estatutos. Mesmo que você não veja, mas não esqueça, quando sair aquela fumaça, de você voltar a seguir os estatutos de Yahweh. 84. Quantos serão os dias do teu servo? Essa é a pergunta, né? Quanto tempo que eu vou durar aqui na terra? Sempre me pergunto, será que quando que eu vou embora daqui, Yahweh? Será? Quando tu julgarás aqueles que me perseguem? Essa é a pergunta. É ele que responde. Você não sabe o dia que você vai sair daqui. Você não sabe quando Yahweh vai julgar aqueles que perseguem. Mas vai. Boa notícia, Bessorá, boas novas. Ele vai julgar um por um que está fazendo essas coisas. Tanto em vida, que estiverem aqui, quanto aqueles que estão mortos, que vão ser julgados. E o lago de fogo o aguarda, a destruição perpétua. 85. Os arrogantes cavaram covas para mim, ó. Tá vendo? Eles vivem cavando isso, né? Buracos para que a gente caia, para que a gente morra. Eles não seguiram a tua Torá. Por quê? Quem é que faz buraco para você, cova? Os que não seguem a Torá. Talvez pessoas da sua família, talvez seus líderes, talvez sua religião, talvez o seu país, que ainda a gente tem um presidente aqui que não é perfeito, mas ainda permite que a gente tenha liberdade religiosa. Será que o outro nos Estados Unidos agora vai permitir isso? Como o Trump fazia? Liberdade religiosa. Não estou falando que esse pessoal, irmão, é santo, não. Estou falando que eles são santos, não. Estou falando que eles criam, se eles tiverem um coração bom para seguir, para abençoar os israelitas aqui, nós teremos shalom. Então, eles não seguiram a tua Torá. Eles que fazem covas, buracos, abismos para a gente cair. Ok? Todos os teus mandamentos são fiéis, 86. Todos, diga todos, não é alguns. Tem gente que escolhe 5, 6 mandamentos, coloca na igreja dele lá, faz uma modinha lá. E o resto não quer nem saber. Por isso que nós sempre vamos ensinar a Torá. Ensinamos a Torá para muitas pessoas. Muitos não gostaram, falaram, pensaram assim, poxa, se os caras, em vez de ser esperto, ficar quietinho, só aproveitar os canais aí para vender o livro dele, para ficar de boa. Ele ia vender tanta coisa, ele ia ter tanta grana, ele ia ser famoso, conhecido. Aqui não, bebê. Aqui nós seguimos todos os mandamentos. Ainda que alguns mandamentos, como eu já expliquei, não podem ser seguidos hoje, porque não há templo e legislação dos levitas, aqueles que podem ser seguidos, vamos seguir. Porque a Torá é perpétua. Mesmo que esses não estão sendo seguidos, não esqueça que a Torá foi dada dos céus, o templo, o Beit Hamikdash, o Mishkan do céu. Então, os mensageiros e no mundo espiritual se cumpre essa Torá quando aqui embaixo não se cumpre. Não é que ele fica lá parado, aqui para nós, mas no mundo de água é sempre seguido. Todarabá, porque Moshe recebeu uma cópia do que estava nos céus. A Torá é uma cópia do que estava nos céus. Tudo representa o que está no mundo lá de Yahweh, o mundo vindouro. Amém? Todos os seus mandamentos são fiéis. Eles me perseguem erroneamente. Socorre-me. Você quer guardar o mandamento, está sendo perseguido? Clama, busca, se una com o seu irmão. Por isso que eu falo, olha, as pessoas querem andar sozinha hoje, mas não dá. A gente tem que se unir. Se a gente não se unir, é mais difícil da gente agir junto. Lógico que a gente pode fazer as coisas sozinho, mas é difícil. Então, quando você se une com pessoas sérias, honestas, que aprendem, que não são traíras, pilantras, sem vergonha, falso servo, que a gente teve uns 2 que passaram por aqui, falsos servos, só aparência. Nós temos que ser servo de Yahweh e servos uns dos outros. Amém? Todarabá, Yahweh. Eles quase acabaram comigo na terra, ó. Tá falando daqui, ó. Do desfalecer aqui, ó. Nós falamos aqui da palavra caletá, né? De desfalecer, ó. Eles quase acabaram comigo na terra. Quase. Não chegou a acabar.
Eles me perseguem erroneamente, socorrem-me. Eles quase acabaram comigo na terra, mas eu não abandonei os teus preceitos. O que é um preceito? Uma regra, uma ordenança. E eles estão fazendo de tudo para a gente violar a Torá. Mas eu dou a minha rebolada e eu vou, no bom sentido, e eu vou buscar guardar os mandamentos. Amém? É assim que a gente tem que fazer. Todarabaiá. Vivifica-me segundo a tua bondade. Bondade de Yahweh que nos dá vida. Eu observarei o testemunho, edute, da tua boca. Qual que é o testemunho da boca de Yahweh? Aquele que saiu de dentro de Yahweh e se encarnou. Aquela Torá que foi dada no Monte Sinai. Ele é o testemunho que saiu da boca de Yahweh. O Mashiach é o testemunho de Yahweh, porque ele é a Torá viva. Amém, meus irmãos? Todarabá. Então, fica por aqui, né? Esse verso, né? Até o 88. Não sei se dá para ler mais um. Acho que eu vou ler mais um. Vou ler mais um aqui. Vou ler o Edá. Aqui, o Leolã. Agora, Leolã é para sempre. Todos os 8 versos começam com a letra Lamed, de Leolã, a letra L, né, do português. Então, Leolã significa para sempre. Essa palavra, ela é o significado dela perfeito, Leolã para sempre, é só para Yahweh. Porque ninguém aqui é para sempre. Ainda que o justo vive para sempre por causa da palavra de Yahweh, porque ele é Leolã. Amém? Então vamos lá ler só a letra Lamed, que é a estrofe de número 12, né? E nós terminamos por hoje, tá bom? 89. A tua palavra está firmada nos céus, aleluia. Para sempre, Leolã. Para sempre, aqui, Leolã, Yahweh. A tua palavra. Tem gente que diz que não vale mais nada os mandamentos, a Dabar, sinônimo de Torá de Yahweh. Se você diz que o mandamento não vale, você está dizendo que o Mashiach não serve também para nada. Aí as pessoas, como não entendem que a Torá é o Messias, quando eles entenderem que a própria Torá é o Messias e a Yahushua, eles nunca vão falar que a Torá foi abolida, porque ela está nos céus. Quer dizer, quando você olha aqui, eu não sei se dá para ver as nuvens aqui, igual eu estou vendo agora, no final de tarde, Yahweh está nos céus, no domo, acima de tudo. Aleluia! A tua fidelidade é para todas as gerações, acredito nisso. Não só para de Moshe, de Davi, dos apóstolos, mas para a nossa hoje. Tu firmou a terra e ela permanece. Tu firmou, colocou fortalezas para que ela não mexesse. E ela permanece. Amém? Por causa da fidelidade de Yahweh para todos os israelitas dos fins dos tempos. Se um dia eu não estiver mais aqui, e meus filhos, netos, Yahweh estará cuidando deles. E de cada um que está me vendo aqui nos 4 cantos da terra, que são fiéis a Yahweh. Todarabá. Vou tirar isso aqui. De acordo com as tuas ordenanças, eles continuam até este dia. Elas, de acordo com tuas ordenanças, elas continuam até este dia que eu estou lendo aqui hoje, porque todos são teus servos. Quais são as ordenanças, estatutos e juízos? As ordenanças, as instruções do Criador, elas estão até este dia, mas foi abolido, Yahusef. Tem gente que diz que foi abolido, esse negócio aí que você ensina, mas aqui diz que não. E eu sigo o que está escrito. Não interessa quem segue. Não interessa se a maioria está fazendo um discurso para agradar 300 milhões de pessoas. Eu e minha casa, até este dia, seguiremos a Yahweh, porque as ordenanças continuam para sempre. Olha que lindo essa 92, irmãos. Se eu tirar aqui o negrito desse aqui. 92, olha que lindo. Se a tua Torá não fosse o meu deleite, ou algo que eu me deleitasse, ou que eu me deleitasse, eu seria destruído na minha aflição. Poxa vida! Se a tua Torá, os mandamentos, estatutos e juízos de Yahweh, não fosse o meu deleite, na qual eu tenho prazer,
eu já teria sido destruído na minha aflição. Porque quando a gente está afligido, se não é a palavra de Yahweh para nos confortar, os mandamentos, estaremos afligidos para sempre. Bendito é o teu nome. Guarde bem isso, irmãos. 93. Eu nunca esquecerei dos teus preceitos. Sinônimo de Torá, preceitos. Pois por eles tu me deu vida. Opa! Ué, você tem vida por quê? Porque você nasceu da sua mãe? Ou porque os seus preceitos, mandamentos e juízos te dão vida? Não, mas o mandamento não dá vida para ninguém. Ele não salva. O que salva é a graça. Mas aqui está dizendo que os preceitos de Yahweh, as ordenanças, me dão vida. Se você guarda os mandamentos, você vive mais. A sua vida é preservada, igual numa conserva. Quando você coloca algo numa conserva, já diz conservado. O que te conserva? Quando eu estou mergulhado nos mandamentos de Yahweh. Aleluia. Aqui no sul tem muita conserva, irmãos. Eu sou teu, Diga assim para Yahweh, eu sou teu. Salva-me, pois tenho buscado os teus preceitos. Aquele que deseja salvação é aquele que busca a Torá. Porque preceitos é sinônimo de Torá. Amém? 95. O perverso tem me procurado para destruir-me. Sempre vai haver perverso. Mas eu tenho compreendido os teus testemunhos. O que tem a ver uma perseguição com a compreensão dos testemunhos? Porque nos testemunhos, quando você guarda os mandamentos do Criador, você é um alvo. E é por isso que eles te perseguem. Quando eles não te perseguem, é porque não há Torá ali. Por isso que Israel, que existe na terra hoje, os remanescentes, tanto lá na terra de Israel, os Yahudim honestos que tem lá, porque muitos não são, e os efraimitas espalhados que estão retornando para a oliveira, estão sendo perseguidos pelos governos. Por quê? Porque eles querem guardar a Torá. Porque quem não quer guardar a Torá, se junta lá. Você viu? Eu não vou falar isso não. Mas eu vi uma coisa tão chata que aconteceu, tão sem nexo. Pastores que andavam com aquela bola, aquela tornozeleira de bandido que levou dólar para os Estados Unidos, fazendo oração naquela culto de ação de graças que teve em Brasília. Por que chamam os caras desses para lá? Não é que ele tinha tornozeleira eletrônica porque ele pregava a verdade. É porque ele levou dólar para fora. Não tem os políticos que colocam dólar na cueca? Pastores levam dólar nas malas. E aí, pastores desse estilo, quanto boca aberta lá no ouvido do Bolsonaro. Quanto aproveitador. Que arroa. Um dia prepare gente honesta para pegar esse homem pela barba e falar a Torá para ele, para a esposa dele. É o desejo do coração, porque ele, se é um homem honesto, ele tem que estar do lado de gente honesta e não de gente safada, que agora tem um monte lá em cima dele. É incrível isso. 96 e último. Eu tenho visto o fim de tudo que está consumado. Vai acontecer isso mesmo. Mas os teus mandamentos são ilimitados, grandemente ilimitados. Não tem limite. As portas de cada mandamento, quando você conhece, estuda a Torá num ciclo de 3 anos e meio, depois mais 3 anos e meio, e um ciclo perfeito de Torá a cada 7 anos, os mandamentos são grandemente limitados. Eles não têm limite. Teve limite quando Jesus nasceu. Acabou com a lei. Veio a graça, jogou o povo de Israel para escanteio, o povo de Roma lá, depois tem os protestantes, e cada um desses caras com tornozeleira no pé, fazendo oração para presidente, e cadê os caras honestos? Irmão, os teus mandamentos, presta atenção aqui, são ilimitados grandemente. Bendito é o teu nome. Irmãos, não deixe de guardar e aprender a Torá. Há tempo. Amém? Que Yahweh te abençoe nessa tarde. Que esse ensino não seja a minha vontade nele, mas que seja o Ruach de Yahweh falando com você da palavra dele. Para que eu também não seja o enganador da sua vida. Que Yahweh te abençoe e te guarde.
Em nome de Yahushua HaMashiach. Shalom, shalom. Todarabá a todos. Amém.